amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque você é impossível de esquecer. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque você é impossível de esquecer. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque você é impossível de esquecer. Boa noite, saúdo os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você está aí, eu convido a você a louvar a Deus conosco. E nós vamos começar com a primeira canção, Te Agradeço, né? Nós sabemos que os dias não estão sendo fáceis para nós, né? Muitas vezes a gente está inquieto na nossa casa, a gente quer sair, a gente está sendo privado de fazer uma série de coisas que a gente gosta de fazer, e no momento nós estamos sendo impedidos, né? Mas em tudo a Bíblia fala dar graças, e nós vamos começar agradecendo, e eu convido você aí na sua casa a agradecer juntamente conosco, esquecendo toda essa dificuldade. Coloca alegria no teu coração nesse momento de poder agradecer a Deus, agradecer por estar diante da presença dEle, agradecer por estar com saúde, agradecer por estar livre, sendo poupado aí desse vírus, como nós estamos sendo até este momento. Muitos de nós aí não temos a felicidade de trabalhar em casa, né? Enquanto muitos aí estão se expondo diariamente a esse vírus, Deus tem nos guardado no aconchego do nosso lar. Então, leva isso em consideração antes de a gente ficar murmurando, antes de nós ficarmos lamentando. Se lembre disso, que Deus está cuidando de nós. E para isso requer que a gente siga as normas. Se as normas é ficar em casa, vamos ficar em casa, vamos nos retirar, vamos nos guardar nesse momento. E louve a Deus conosco nesse momento, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, Aleluia, Deus. Amém? Na sua casa aí, eu convido você nesse momento a fechar seus olhos. O próximo cântico que nós vamos cantar, ele fala de louvar a Deus em todas as circunstâncias. Não importa o momento que você está vivendo, mas fala de você exaltar, louvar a Deus. Esquecer se você está vivendo um tempo alegre ou está vivendo um tempo difícil. Ele simplesmente fala, te louvarei, não importa as circunstâncias. Eu convido você, antes de nós adorarmos a Deus, você fechar os seus olhos aí. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque Tu tens se mantido perto de nós, Tu tens estado conosco, não só durante esses dias, mas todo o tempo de nossas vidas, o Senhor tem estado ao nosso lado, ó Pai. Mesmo quando nós estamos desesperados, mesmo quando estamos tristes, mesmo quando nos sentimos sozinhos, Tu está ao nosso lado, Pai. Tu não nos abandona, Deus. E tenho certeza que nesses dias não tem sido diferente com cada um de nós. Tu tens zelado, Tu tens estado ao nosso lado, Tu tens nos dado conforto, Tu tens nos dado a calma, a tranquilidade.
Tu tem colocado no nosso coração a paz, ó Pai. Tu tem colocado no nosso coração a certeza que esses dias passarão, ó Pai. Mas uma coisa que não pode passar, ó Pai, nós sabemos que é a Tua palavra. A Tua palavra ela não passará e ela permanece a mesma, ó Pai. A Tua palavra é de conforto, a Tua palavra é de alento. Essa não tem fim, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. E continua, Pai, continua zelando por nós, continua colocando em nossas bocas, ó Pai, cânticos de adoração, cânticos que alegrem a Ti, ó Deus. E nós oramos a Ti nessa noite e agradecemos por todo esse zelo, por todo esse cuidado. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém? Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há. Me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Amém, Deus. Graça
Graça e paz, boa noite, irmãos da querida Igreja Batista do Parque. Apesar desse tempo de confinamento, apesar da distância, mais um domingo em que nós nos encontramos aqui para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Meu nome é João Milton Reis, eu sou membro de Boas Novas, recebi com muito temor e muita alegria esse convite para compartilhar com os irmãos mais uma vez a Palavra de Deus. Me comprometo desde já a estar com os irmãos aí quando essa pandemia passar, para conhecê-los, abraçá-los, porque é muito estranho nós estarmos aqui compartilhando com a igreja vazia e sem o calor e a proximidade dos irmãos. Nós vamos também aproveitar aqui esse momento, antes de fazermos a oração inicial, e pedir que você compartilhe as redes sociais da sua igreja, da Igreja Batista do Parque. Elas vão estar sendo projetadas e você pode estar compartilhando e utilizando as redes sociais para divulgar a palavra de Deus e divulgar o trabalho da Igreja Batista do Parque. Também há uma gratidão muito grande da liderança das igrejas pela fidelidade dos irmãos, pela fidelidade da igreja, dos dízimos e ofertas. Também, no tempo aqui, vai estar sendo compartilhado os dados para você estar fazendo a sua contribuição online mesmo, através do seu Internet Bank. Então, aproveite esse momento também para você estar coletando os dados, anotando, tirando uma foto aí com o seu smartphone da tela e fazendo a sua contribuição, entregando o seu dízimo em gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco e com a sua igreja. Lembrando também que neste domingo é Dia das Mães. Então, desde já estendemos a nossa gratidão, a nossa oração pela vida das mães, que são tão importantes para nós. Ainda mais nesse tempo de pandemia, quantas mães estão sofrendo longe de seus filhos, com o isolamento social, com o afastamento social. É o momento de você aproveitar também. E se não fez isso ainda hoje, olhe para o chão de orelha. Faça agora um contato com a sua mãe, se ela está longe, se ela está sozinha. Ok? É uma alegria para nós estarmos aqui. Vamos orar para iniciarmos esse momento de compartilhar a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos por mais um domingo que o Senhor nos permite estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, mesmo apesar do afastamento, da saudade dos irmãos, da saudade da comunhão, do calor da igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Colocamos diante do Senhor a vida dos irmãos que estão agora entregando os seus dízimos, as suas ofertas, que têm feito isso durante a semana, e que eles nesse momento coloquem diante do Senhor a sua expressão de gratidão, de fidelidade. Obrigado pela vida desses irmãos. Retribua, Pai, a esses irmãos e cuida daqueles que estão necessitados. Ó Pai, também, numa forma de louvor, queremos te agradecer pelas nossas mães. Privilégio daqueles que ainda têm a sua mãe perto, a sua mãe viva. Ó Pai, cuida daqueles que não têm, que às vezes precisam de um abraço. Nesse tempo de confinamento, as mães são tão importantes e cuidam tanto de nós. Ó Pai, obrigado e louvado seja o teu nome pela vida de cada uma das mães aqui da Igreja Batista do Parque. E que nesse momento, Pai, ao abrirmos a sua palavra, ao lermos, Pai, o texto sagrado, que o seu Santo Espírito venha sobre cada um de nós e ministre a porção que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia de hoje, no meio dessa crise, desse momento de afastamento, Pai. Que o Senhor acalme os corações, às vezes num culto assim em casa é tão difícil acalmar, mas que o Senhor acalme os nossos corações, as nossas crianças que estão conosco em casa, ó Pai, que possamos ter um momento de comunhão com o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ministrando a Tua palavra. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é com muita alegria que eu recebi o convite do pastor Adalberico para estar aqui ministrando a palavra. Já era para ter vindo antes, mas com todas as mudanças que ocorreram, esse foi o momento que Deus separou para estar com os irmãos. Novamente, meu nome é João Milton Reis, eu sou integrante da Igreja Batista Boas Novas, sou professor, sou conselheiro e também integrante da diretoria. E, segundo o pastor Adalberto, sou um dos seminaristas da igreja, porque ainda estou lá no seminário estudando, pela graça de Deus. Mas, nesses momentos de pandemia, Deus tem colocado e separado um tempo para mim estar estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E eu queria continuar, já que o Espírito Santo tem colocado tanto isso nesses dias para mim, e nós vamos falar um pouquinho sobre contentamento. Esse é o tema que nós vamos passar por ele hoje.
E o texto é Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 a 13. Eu tenho aqui comigo a versão na Bíblia NVI, e vamos ler o texto assim então. Verso 10 de Colossenses, capítulo 4. Diz assim o texto: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém. Essa carta tão linda, chamada Carta da Alegria, a carta de Paulo à igreja de Filipos, vamos falar um pouquinho do contexto dela então. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo já quase no final da sua vida, quando ele estava preso ali em Roma. Ele estava, de uma certa forma, também num tipo de confinamento, num tipo de isolamento social, pois ele estava numa prisão domiciliar e ele passava 24 horas por dia acorrentado ou algemado a um soldado da guarda do palácio. E esse momento de Paulo é o momento em que ele também inicia o texto que nós vemos no verso 10, agradecendo o socorro da igreja de Filipos à vida dele nesse momento de crise. E essa igreja de Filipos fica na Grécia. A cidade de Filipos era uma cidade muito importante, a capital da província da Macedônia, e era considerada a entrada para a área da Europa hoje de quem vinha da Ásia, do Oriente Médio. Era uma cidade muito importante, muito pagã. E nesse momento, Paulo começa a agradecer, porque a igreja havia enviado a ele um irmão de nome Epafrodito. Epafrodito, esse nome bonito. E esse irmão foi levar suprimentos, mantimentos, recursos, mas não só materiais. Foi também ali dar atenção emocional, um carinho pessoal, estar tempo com Paulo, pois estava ali sozinho em Roma, nesse tempo em que ele estava preso lá em Roma. E Paulo começa agradecendo. Né? No verso 10 ele expressa a sua gratidão, porque eles lembraram dele, renovaram o interesse dele, e essa igreja, a igreja de Filipos, foi a única igreja que mandou socorro a Paulo. Foi a única igreja que se lembrou dele. No próprio texto, na carta aos Filipenses, Paulo fala sobre isso. Paulo relembra que ele estava em necessidade e eles foram os únicos que se lembraram dele e mandaram o irmão Epafrodito para ir socorrer Paulo naquele momento de prisão, de crise. E no verso 11, Paulo começa a entrar no assunto que nós vamos tratar hoje, que é o contentamento. No verso 11 ele diz lá, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele está tentando explicar para a igreja naquele momento como que ele estava atravessando um momento de crise, como que ele estava atravessando aquela luta da prisão em Roma. E ele diz, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E em algumas versões, esse mesmo texto aparece, aprendi a viver contente, aprendi a contentar-me, ou aprendi a estar satisfeito com todas as situações ou em todas as circunstâncias. No verso 12, ele também continua falando do mesmo assunto. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. E ele repete, aprendi o segredo de viver contente, ou viver satisfeito, ou a contentar-me em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E Paulo, ele está falando para uma igreja que fica na Grécia. E para o termo do verso 11, quando fala de contentamento, ele está usando uma palavra muito conhecida do povo da Grécia, pois era uma palavra que era usada pelos filósofos da época. A palavra que ele usa é autarquês, que vem da palavra autarqueia. E essa palavra, para nós, no português, nos lembra uma palavra que também conhecemos, que é autarquia.
Autarquia, em português, significa uma instituição ou uma organização que ela é autossuficiente, ela é independente, ela é autônoma em relação à sua administração, às suas finanças ou à sua parte jurídica. Nós lembramos das universidades públicas que são assim, de alguns órgãos do governo que são assim. E esse termo era muito usado por esses filósofos gregos dessa época. Esses filósofos chamados estoicos, eles usavam esse termo porque eles defendiam muito a questão da autossuficiência, do autocontrole, do racionalismo do homem, da autossuficiência do ser humano frente às circunstâncias da vida. Eles eram muito racionais, muito frios, muito indiferentes, porque eles diziam, não importa se você tem fartura, você não deve se alegrar ou se importar com isso. Não importa se você é rico ou se você tem bênçãos. Não importa se você está triste, se você está em sofrimento. Isso não deve te afetar. Você tem que ter autocontrole, autossuficiência. Você tem que ser autônomo dentro de você. E esse termo autarqueia que Paulo usa, ele se refere à nossa parte interior, ao nosso ser interior. E já no verso 12, ele usa um termo diferente. O termo que ele usa é um termo que está mais relacionado, é uma outra palavra, não é autarqueia, que está mais relacionada a estar bem suprido, a ter sustento físico. Como no verso 12 ele diz, né? Passando se eu tenho alimento, se eu não tenho, se eu tenho recursos financeiros, se eu não tenho. São palavras distintas. Paulo quis abranger os dois lados. Se eu sou autossuficiente por dentro, ou se eu tenho autossuficiência fora. Mas Paulo, ele quis trazer uma situação diferente para a igreja. Quando ele disse, usando a palavra contentamento no grego, autarqueia, ele quis dizer uma palavra que o seu público que estava ouvindo que entenderia. Então eles entenderam, ok, Paulo está falando de autossuficiência, de independência interior. Mas não quis falar como falavam os filósofos estoicos, que diziam que a pessoa consegue sozinha ser autossuficiente, ter autocontrole, ser independente emocional, intelectualmente. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue isso. Nenhum de nós consegue isso sozinho. E Paulo, ainda falando do contexto da carta, ele termina o texto que nós lemos, o verso 13, mostrando essa diferença. O que Paulo diz no verso 13? Ele está dizendo para eles, eu aprendi a estar contente, a ser autossuficiente, independente das circunstâncias, sejam interiores ou exteriores, mas essa suficiência não vem de mim, essa suficiência não é minha. Essa suficiência vem porque tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a diferença que Paulo faz nesse momento, que faz toda a diferença. Ele diz, eu posso isso. Você, igreja de Filipos, você está me socorrendo, você tem estado comigo. Vocês mandaram Epafrodito, mandaram recursos. Eu agradeço muito a vocês, mas eu tenho aprendido a ser suficiente, a ser independente em qualquer circunstância, seja na fartura, seja na falta. Mas isso não vem de mim, não é como os estoicos. Isso vem de onde? Isso vem do meu Deus, do Senhor Jesus, naquele em quem eu me fortaleço, aquele que me fortalece. Essa é a diferença que Paulo destacou para eles. E mais uma coisa, Paulo destaca mais uma questão aqui nesse texto, que é tão interessante, que é tão linda essa carta. Ele usa um verbo muito interessante. Ele não diz assim, eu tenho me tornado independente, as circunstâncias não me afetam porque o meu Deus me fortalece. Mas ele não diz que ele recebeu isso pronto. No dia que ele encontrou com Cristo lá na estrada de Damasco, que ele já tem recebido isso pronto. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz, eu aprendi a viver satisfeito. Em algumas versões diz, eu fui instruído no segredo de viver contente. Ele não diz, eu recebi isso pronto do Espírito Santo. Não foi algo que veio e naquele momento eu já era só autossuficiente e agora sou sempre autossuficiente. Não foi isso. Ele teve essa diferença falando para a igreja de Filipos. Usando termos, expressões que eles entendiam no seu contexto grego, de filosofia grega.
E o próprio termo instruído no segredo de viver contente, do verso 12, também era uma expressão muito utilizada pelas religiões esotéricas da época. E Paulo usa esses termos justamente para mostrar para eles que isso é possível. Às vezes o que os outros estão dizendo só é possível se nós estivermos fortalecidos, sendo fortalecidos por Deus. E ele diz, e aí vem aquela pergunta, como ele aprendeu? Através de que processo ele aprendeu? Primeiro ele completa no verso 13 mesmo, dizendo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esse é o contexto, essa é a mensagem que Paulo tinha para aquele povo, para explicar para eles, obrigado igreja, porque vocês me socorreram, obrigado porque vocês têm estado comigo, e eu quero demonstrar para vocês o que eu tenho aprendido durante todo o sofrimento. Pois Paulo sofreu naufrágios, açoites, prisões, frio, sofreu muito durante o seu ministério. E ele mostrava, eu quero mostrar para vocês por que eu consigo suportar isso e que vocês também vão conseguir suportar. Que vocês precisam aprender o segredo do contentamento. E no português, muitas vezes, as palavras não são tão boas. Né? O português, às vezes, ele empobrece um pouco ou muito o sentido do texto original. E a palavra contente para nós, quando nós falamos, olha, estou contente, a gente logo pensa, a pessoa está feliz, ou ela está alegre. É também esse significado no português. Mas quando a gente olha para o estudo da origem da palavra, a gente encontra outras coisas. Que contente vem de contento. E contento vem de conteúdo. Ou seja, se a pessoa ela tem conteúdo, se ela tem identidade, se ela está inteira, íntegra, é isso que significa estar contente. E Paulo descobriu esse segredo, e o segredo de Paulo era: eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias, porque o meu Deus me fortalece, porque o meu Deus me sustenta. Mas agora, tendo visto o contexto, tendo visto essa mensagem de Paulo para a igreja de Filipos, vem a pergunta, e nós? Paulo estava vivendo uma crise na sua vida, mais uma, e ele estava também num tipo de isolamento ali em Roma, preso, algemado a um soldado pretoriano. E toda a crise, independente da crise do tempo de Paulo, a crise que vivemos hoje, a crise da pandemia, do Covid-19, toda a crise oferece duas coisas para nós. A primeira coisa, ela oferece uma prova, um teste. A segunda coisa que ela oferece é uma chance, uma oportunidade. E fazendo um paralelo com o texto de Paulo, a gente pensa assim, qual seria a prova ou o teste que nós estamos vivendo hoje com a Covid? A primeira pergunta é, para nós como cristãos, como está o nosso contentamento? Será que nós sabemos passar bem pelas situações? Será que nós, tendo fartura ou tendo falta, a gente sabe passar bem pelas situações? Passar pela situação com contentamento? Talvez nesse momento você esteja passando por essa crise bem. Talvez você não tenha falta, talvez você não esteja desempregado, talvez você tenha uma reserva financeira, talvez você esteja com saúde, a sua família com saúde, o Covid não chegou até a sua família, até a sua casa, mas talvez você esteja assistindo essa mensagem em sofrimento, em luta, em luto, em falta de saúde, em falta de dinheiro. E muitas vezes nós somos também afetados, não só quando a gente tem falta, mas também nós somos afetados quando nós temos fartura. A fartura muitas vezes se torna uma distração na nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vem a pergunta do teste. Do que depende o seu contentamento, o meu contentamento? De quem, de onde vem o nosso contentamento? Essa crise define os nossos valores, ela afeta o nosso conteúdo, ela afeta a nossa identidade cristã em Cristo, ela afeta quem nós somos. Porque muitas vezes, tanto a fartura quanto a falta, quanto o sofrimento, ele testa a nossa resiliência. Resiliência é aquela capacidade que cada um de nós tem de resistir e não se deformar e não se corromper frente a uma pressão,
frente a uma temperatura diferente, frente a uma crise, a uma situação difícil de lidar. Como está a nossa resiliência nesse tempo? E aí você pode parar aí onde você está, na sala onde você está, com a sua família, e olhar em volta e perguntar: qual é a nota que essas pessoas que estão comigo me dariam olhando para mim, no meu contentamento? Qual a nota que você mesmo se dá no seu contentamento? O que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração em relação ao seu contentamento? A gente tem passado bem, firme na fé, ou reclamando, ou em desespero, ou em ansiedade. Vamos falar agora da oportunidade, da chance. Qual é a chance que essa crise está trazendo para nós? É a chance de crescer, é a chance de colocar a nossa fé em ação, de melhorar a nossa resiliência, de aumentar a nossa capacidade de suportar as dificuldades. Essa é a oportunidade que ela dá para nós, porque Paulo, ele disse lá 2 vezes que ele aprendeu, ele foi instruído. Será que nós estamos aprendendo? Agora está todo mundo falando como é que vai ser o pós-pandemia. Como é que vai ser quando essa pandemia passar. Eu me lembro uma vez do querido pastor Manuel, que está lá na Igreja Vida Nova, e ele, uma vez me visitando, num período que eu fiquei muito tempo internado, ele veio com uma pergunta para mim: João Milton, o importante não é o sofrimento que você está passando aqui. Eu fiquei 56 dias internado, das várias internações que eu tive. Ele chegou para mim e disse: João Milton, o importante é saber quem você vai ser depois. O que é essa dor que você está passando, essa enfermidade, essa crise, vai produzir em você, que você vai atravessar. E que lá na frente você vai ser outra pessoa. Mas quem você vai ser? Melhor ou pior? Mais perto de Deus ou longe de Deus? Com mais conteúdo, mais íntegro, mais firme, podendo dizer como Paulo, que você está adaptado a viver em situações boas, em situações de crise, ou não. A gente sabe que quando tem um tempo de bonança, ou quando tem um tempo de sofrimento, a única certeza é a mudança. Quando a gente está com tudo bem, a gente tem que se preparar, porque sabe que em um momento vai vir uma crise. Quando a gente está em crise, a gente tem que se recolher, refletir, passar por aquilo, clamar ao Senhor, porque a gente sabe também que aquele mal não vai durar para sempre. E a gente sempre tem uma chance, uma oportunidade de crescer, de mudar, de amadurecer. Eu não vou ler todos os textos, mas ainda no capítulo 4, eu quero deixar como recomendação que você tire essa semana e leia a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. São 4 capítulos só. Mas eu queria só passar alguns textos do capítulo 4, bem rapidamente, só para nós lembrarmos disso. Porque no verso 9, o primeiro verso antes do verso que nós lemos, que foi o verso 10, Paulo nos provoca, diz: olha, vocês têm que colocar em prática, Filipenses, tudo que vocês têm visto, ouvido e aprendido de mim. Será que a gente tem colocado em prática tudo que a gente tem visto, ouvido e aprendido nas nossas igrejas, nas nossas ministrações, na palavra de Deus? Será que a gente tem colocado em prática? Porque se não colocar em prática, a gente não vai aprender o segredo do contentamento. E agora alguns exemplos. Filipenses 4, verso 4, acompanha aí comigo. Ele diz: alegre-se no Senhor, alegre-se sempre. Será que nesse tempo de pandemia estamos alegres em Deus? Será que Deus é a nossa alegria? Será que nós levantamos os olhos sobre todos os números negativos que aparecem todos os dias à nossa frente e nós agradecemos a Deus e nos alegramos nele? Verso 5, ele diz: que vocês sejam conhecidos por serem amáveis. Ah, como tem sido difícil ser amável dentro de casa. Nesses dias de confinamento, praticamente, não é só um isolamento, é praticamente um confinamento. Será que nós temos sido amáveis? Como é que estão os nossos relacionamentos? Olha aí para sua esposa, para o seu marido e pergunta, dá aquele sorrisinho amarelo e diz: você está sendo amável ou não está sendo amável? Com os filhos, com a família. Como é que está a nossa paciência, a nossa amabilidade? Verso 6, Filipenses 4 ainda. Ah, não andeis ansiosos por coisa alguma. Será que a gente tem lançado aos pés de Jesus a nossa ansiedade? Será que a gente tem colocado diante dele em oração e súplicas, com ação de graças, tudo aquilo quando a gente se sente triste, quando a gente se sente amargurado, quando a gente se sente ansioso? Como é que está a sua ansiedade?
Verso 7. Aí sim, é Paulo. Quando Paulo diz, eu sou íntegro, eu sou independente, autossuficiente em Deus, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Será que a paz de Deus tem nos guardado? Quando a gente vê as notícias, os números, às vezes a falta, será que a paz de Deus tem nos guardado? Tem guardado realmente nossa mente e nosso coração? Verso 8, será que nós temos ocupado a nossa mente com boas coisas? Será que tudo que é puro, nobre, verdadeiro, de boa fama, como diz o verso 8 de Filipenses 4, será que é isso que a gente tem colocado? Será que é isso que a gente tem pensado? O que a gente tem colocado diante dos nossos olhos? Será que a gente não tem assistido demais jornal, notícias? Será que a gente não tem assistido séries demais? E às vezes esses conteúdos não são tão nobres? Não tem tanta verdade, não tem boa fama, não edificam. E para nós caminharmos para o final, uma coisa muito importante nesses tempos de pandemia que nós descobrimos também, que a crise nos traz, é que nós reavaliamos o que é essencial, o que é necessidade de verdade na nossa vida. A gente avalia isso é importante, isso não é importante, né? Alguém disse que a crise ela destrói os supérfluos. A gente começa a avaliar, isso não é importante para mim. Não adianta eu ter um carro desse e não poder andar. Não adianta eu ter tantas roupas e não poder usar. Não adianta eu ter uma boa casa e não curtir a minha casa. Não adianta eu ter filhos saudáveis, família saudável, um bom marido, uma boa esposa, se eu não convivo bem com ele, se eu não tenho um bom relacionamento com ele, se eu não olho nos olhos dele. O que é superficial? O que é supérfluo? O que realmente é necessidade para nós? Esse texto, o Espírito Santo nos convida a fazer essa reflexão. Como está o seu contentamento nesse tempo de crise? Como está o meu contentamento nesse tempo de crise? A gente vai passar por ele íntegro? Eu acho que nenhum de nós vai passar por ele 100% íntegro. A gente só vai atingir isso lá na frente com Deus. Mas qual a nota que nós temos? Que nós nos damos, que os outros nos dão. E a pergunta fica também, como você vai aproveitar essa oportunidade para crescer, para melhorar? Agradecendo a Deus, Deus, o Senhor me deu essa prova, o Senhor me deu essa luta, me permitiu estar nessa situação, então eu me alegro no Senhor. E eu quero sair uma pessoa melhor, eu quero sair daqui mais perto de Ti, eu quero sair daqui com um testemunho melhor, eu quero sair com uma família, com relacionamentos mais saudáveis. Essa é a prova. Qual é o segredo do contentamento? Repetindo o verso 13 lá de Paulo. O segredo do contentamento é, tudo posso naquele que me fortalece. Eu mantenho a minha mente nas coisas do alto, nos meus pensamentos, no meu coração, nas coisas de Deus, em Deus, e não nas coisas terrenas. Elas vão passar, elas vão mudar. Mas independente disso, Deus vai me manter inteiro e eu vou clamar a Ele. Como você está, meu irmão, minha irmã, nesse momento? Como está o seu contentamento? Eu convido você a, nesse momento, aquietar o seu coração, ter um minuto de reflexão, fechar os teus olhos, acalmar a agitação que às vezes fica dentro dos nossos lares, momentos de culto doméstico, assim, pela internet, e orar ao Senhor. Porque se nós não clamarmos a Deus pedindo que tenhamos mais Jesus na nossa vida, mais dele na nossa vida, a gente não vai atravessar bem, não vai ter uma boa nota. E vamos sofrer mais. E vamos fazer mais os outros sofrerem. Se nós não estivermos com Ele, sendo aquele que nos fortalece e nos faz fortes frente às circunstâncias. Não que as circunstâncias não toquem em nós. Paulo mesmo disse, eu me alegro com os que se alegram, eu choro com os que choram. Mas eu não vivo só sempre alegre. Eu não vivo só sempre chorando, só triste. Quando Deus, o Espírito Santo, é quem nos fortalece, Ele nos traz ao equilíbrio, ao centro. E podemos prosseguir e sobreviver àquele momento de dor, ou àquele momento de estar perdido no meio da fartura também. Pois muitos estão assim, têm tudo, estão tristes, têm fartura, não falta nada, mas estão desesperados.
O segredo do contentamento é: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero convidar os irmãos a orar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã na nossa vida. E se não fosse isso, Pai, nós não sobreviveremos, não conseguiríamos passar por essa vida. Ó Pai, como temos que aprender. E como é difícil, Pai, muitas vezes te agradecer pela oportunidade de crescermos. Porque muitas vezes só a crise, Pai, como diz a tua palavra, as tribulações vêm produzir esperança, perseverança, um caráter aprovado. Ó Pai, que a gente possa sair dessa luta melhores do que entramos nela, que nós possamos passar por esse período de pandemia mais perto do Senhor, que os nossos valores sejam reafirmados em Ti, valores de cuidar do próximo, valores de amar o próximo, valores de cuidar daqueles que estão na nossa casa, que são próximos de nós. Ó Pai, valor de orar, de buscar a Tua palavra. Senhor Deus, esteja conosco. Santo Espírito, derrama mais sobre a nossa vida da Tua presença, para que a gente possa poder dizer, como Paulo disse, que estamos aprendendo e que temos aprendido a passar por toda e qualquer circunstância. Quem nos equilibra, Pai, nos traz para o lugar que o Senhor tem para nós, que é o lugar de equilíbrio, de moderação. Mas também, Pai, nesse momento, quero junto com os meus irmãos clamar ao Senhor, Pai, porque estamos sofrendo, e clamar, Pai, antecipa esse tempo de pandemia. Tenha misericórdia de nós, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, Pai, não por nós, porque nada merecemos, mas antecipa, Pai, esse tempo de pandemia, esse tempo de sofrimento. No nome de Jesus, Pai, cuida daqueles que não podem ficar com suas famílias. Consola aqueles, Pai, que perderam entes queridos e amigos e irmãos nessa semana para esse vírus, Pai. Tenha misericórdia de nós, nós clamamos ao Senhor. E certos de que aqueles que atravessarem e que estiverem buscando a Tua face, buscando a Tua palavra em oração e buscando, Senhor Deus, como dissemos aqui, sermos amáveis e cumprir aquilo que a Tua palavra diz para nós cumprirmos, nós sairemos mais perto de Ti e sairemos melhores do outro lado. Para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pela palavra, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor falou no nosso coração através desse texto. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós pedimos a Sua bênção, Pai, para essa semana sobre a Igreja Batista do Parque. Abençoa cada família, abençoa cada casa, cada irmão, cada membro dessa igreja, Pai. Sustenta esse ministério, sustenta esse local. Mantenha essa porta aberta para que muitos possam ali encontrar o Senhor Jesus, contar a Ti através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra, através do ministério dessa igreja. Abençoa, prospera, levanta essa igreja, Pai, e que eles possam ser um sinal profético do Senhor neste bairro, Pai, no Parque São Lucas. Abençoa essa igreja e cuida dela. Essa é a nossa oração e nós agradecemos por tudo, pelo Teu cuidado e pela Tua graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, Deus abençoe, uma boa semana. Se cuidem, se protejam, obedeçam às autoridades e que o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, onde vocês estiverem. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor.
vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande é o sol que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro, precioso sangue do Cordeiro, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Não há maior amor, maravilhosa graça. Eu pecador e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor.